Fala, minha galerinha do segundo ano, bom dia, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Na aula passada a gente falou um pouco sobre a história da humanidade, né? Fizemos um caminho no percurso da humanidade e hoje iremos dar continuidade a isso aí. Bom, é interessante que vocês saibam que é improvável que a gente se compare a idade da Terra com a idade do homem, tá? A Terra ela tem cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. O homem, o primeiro ser, na verdade, né? Se tem notícias, tá entre 1 e 4 milhões de anos. E o interessante da gente analisar neste conteúdo é que iremos perceber algumas evoluções que a Terra passou ao longo dos anos, tá? Foi uma grande jornada geológica, né? Na Terra no aspecto físico, que fez com que ela se transformasse, né? Que a gente desse o nome disso aí de tempo geológico, né? Ela passou por diversos fenômenos, processos naturais, né? Físicos, químicos, que deram origem aos moldes que a Terra é hoje, tá? A Terra, na sua origem, é interessante que vocês saibam, que a Terra surgiu, né, da teoria do Big Bang, é a teoria mais aceita, e uma grande explosão, tá? E essa explosão, alguns podem estar questionando que ela transforma, né, que ela destrói, e por que essa fez foi construir, transformar, né? Analisando basicamente, a Terra não era da forma que ela é hoje, tá? Ela passou por evoluções, essas evoluções, a Terra era muito magma, muito quente, muita lava. Essa lava se precipitou, na verdade essa lava, pela alta temperatura, o seu vapor se acumulou na atmosfera, né? E aí tanto deu origem ao processo da atmosfera, quanto esses gases aí que estavam na atmosfera começaram a se precipitar, dando origem às chuvas, né? Essas chuvas duraram milhões de anos, tá? Essas chuvas duraram milhões de anos e deram origem aos primeiros oceanos, tá bom? E aí, onde se tem água, né? Se tem vida, e aí começamos alguns processos de desenvolvimento de vida, tá? Alguns animais aparecendo, alguns seres aparecendo, outros sumindo, né? De acordo com todo o processo que a Terra ia ocasionando, tá? Com o passar do tempo, a gente vai começando a surgir as primeiras paisagens, né? Vão se transformando, vão se modificando, tudo isso para se adaptarem às formas de vida então existentes. Teoricamente, podemos dizer que essas paisagens se modificaram para atender às necessidades do homem, né? Claro, é uma teoria, né? É uma teoria que elas foram se adaptando de acordo com os seres da época, até chegar a essa teoria que o homem tem hoje, tá? Que o homem tem esse formato da Terra que ele tem hoje, né? Bom, aqui você tem o período, como eu falei há pouco, né? É o que a gente chama de tempo geológico. Esse tempo geológico ele representa as evoluções das paisagens naturais da Terra, tá? Você perceba que está lá o primeiro que como se fosse, como eu falei para vocês, após a explosão do Big Bang, né? Fica como magma, lava, esse tipo de coisa, né? E com o passar dos anos vai evaporando e essa evaporação vai dando origem, como a gente disse, vai dando origem à atmosfera e vai se precipitando para dar origem às primeiras chuvas, né? Que duraram milhões de anos. Aqui você tem o 2, já com alguns oceanos, né? Devido a muita chuva. 3, alguns animais já. 4, os dinossauros já na Terra, né? E 5, hominídeos já na Terra. Então, assim, é interessante que você saiba o seguinte, outra coisa que eu também costumo analisar. Os dinossauros, eles viveram na era Mesozoica, no período Jurássico, tá aqui, ó, há mais ou menos 245 milhões de anos atrás.
O ser humano, ele está na era Cenozoica, no período terciário e quaternário, há mais ou menos 4,6 milhões de anos. Então, assim, não se pode dizer que os seres humanos viveram junto com os dinossauros, né? Porque eles viveram em épocas e eras completamente diferentes, questões de milhões de anos. Então, aqueles filmes, aquelas coisas que você vê que eles viveram juntos, é ficção, tá bom? Eles viveram em eras, né, completamente diferentes, milhões de anos aí no meio separando eles dois. Então, eles conviveram sim com grandes animais, só que esses animais eram os grandes répteis, desculpe, eram grandes animais tipo tigres dente de sabre, mamutes, esse tipo de coisa aí. Tá? Agora, com os grandes répteis eles não conviveram, tá bom? O que faz com que a gente, através de estudo da ciência, né, analise as paisagens antigas, é a formação e a análise das paisagens, né, ou das chamadas paleopaisagens, que a reconstrução, né, os cientistas fizeram a reconstrução das grandes paisagens naturais de antigamente. Eles analisam pegadas, né, e a partir das pegadas começam a desenvolver mais ou menos o que existia na Terra, tá? Através de fósseis, né, que são restos ou vestígios de animais ou plantas, né, que foram preservados naturalmente em meio a rochas ou outros materiais, né? Muitos de nós, creio eu que vocês também já encontraram algumas rochas, algumas plantas, algumas pedrazinhas, algumas pedras que possuem pequenos peixinhos, né? Ali, por exemplo, é um vestígio, é um fóssil de algum animal que se viveu numa época passada, tá? Às vezes a gente encontra, dependendo do material utilizado, a gente encontra até em construções, tipo, ficam na parede, né? Aí tem um pequeno peixinho, aí você diz, como é que esse peixe veio parar aqui? Só que teoricamente foi o material que foi utilizado de algum lugar e lá era uma paisagem antiga, né? E esse peixe veio em forma como um fóssil, tá? Então, são reconstruções, né? As paisagens são reconstruções de antigas paisagens, tá bom? Aqui ele dá um exemplo aqui, ó. Esse período aqui é no Crato, tá? Por meio de vestígios, fósseis, formação no Crato, uma área do Nordeste brasileiro. Claro que é um molde, né? De mais ou menos como era uma paisagem antiga, tá? Aqui nós temos a dinâmica natural, deixa eu tirar aqui, vim para o outro lado aqui. Dinâmica natural e transformações de paisagens. Aí ele cita alguns exemplos que ocasionaram, tá? Que ocasionaram a mudança dessa paisagem, dessa dinâmica, né? Através de processos naturais, tá bom? Aqui nós temos na 1, né? Nós temos uma área coberta por cinza, tá? Na 2 nós temos deslizamentos e na 3 nós temos dunas, né, que são trazidas pelos ventos em pontos diferentes da Terra. Gleudson, o que é isso? Em sua história geológica mais recente, a Terra não passou por nenhum cataclismo que assolou o planeta, tá? Esse cataclismo, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, é um acontecimento ou acidente grave de proporções que resulta em graves consequências naturais, tá? O que a gente está acostumado a ver são grandes deslizamentos, esse tipo de coisa, mas nenhuma coisa grande, né, que se tenha acontecido, como por exemplo os movimentos tectônicos, né, os movimentos de placas tectônicas. Então, assim, a sua origem recente da Terra, ela não passou mais por essas transformações, é como ela tenha se fixada ali, né, mais tranquila. Ela não passou por nenhuma grande transformação, tá? Coisa que aconteceu muito no passado. Eu posso dar exemplo para vocês aqui, 3, ó. Movimentos tectônicos orogênicos, eles foram responsáveis pelo surgimento e pela formação
de grandes cadeias montanhosas, como a cadeia do Himalaia, tá? Que é o ponto mais alto do mundo, onde está o ponto mais alto do mundo, que é o Everest, os Alpes na Europa e os Andes na América, aqui na América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes, né? Então, Cordilheira do Himalaia, Alpes europeus e Cordilheira dos Andes. Então, assim, isso foi um grande cataclismo, isso foi uma grande transformação, tá? A Terra passou por um processo de choque entre placas tectônicas que deu origem aos maiores ou mais altos, se você preferir, pontos da Terra em questão de relevo, tá bom? Então isso aí é um grande cataclismo. A Terra hoje, ela não passou por nenhum acidente dessa proporção. Ela não passou por nenhum ponto que se transformasse tanto quanto aconteceu nesta época, tá bom? A ação erosiva de águas, de forma muito lenta, escavaram algum terreno, né, dando origem a grandes vales e planícies. E a ação prolongada de ventos, né, lenta também, desgastaram e esculpiram relevo. Então, assim, essas grandes modificações na paisagem aconteceram lentamente, porém há milhões de anos atrás. Foram processos que aconteceram, mais uma vez falando, muito lentamente, mas que deixaram suas marcas até hoje na Terra. Volto a falar que a Terra até hoje ela passou por deslizamento, ela passou por desgastes, tá? Ela passou por ventos, né? Ondas, esse tipo de coisa. Porém, nenhum desses se compara a essas questões que aconteceram antigamente, tá? E aqui, né? A gente chega onde o homem está, sociedade, trabalho, técnica e espaço geográfico, né? Aqui a gente tem que trabalhar, tem que perceber os objetivos do homem, né, ao chegarem na Terra, né, passaram a se relacionar com a natureza como forma de satisfazer suas necessidades. Isso que a gente falou lá naquela aula da história da humanidade, né, que eu passei para vocês. Começaram a fabricar instrumentos, começaram a desenvolver o fogo, começaram a viver em sociedade, em comunidade, né? Isso se deu no período neolítico, no período da pré-história, né? Paleolítico, que é a primeira fase, ele se desenvolveu na luta com animais, né, para saciar sua fome. No período neolítico da história, ele começa a se desenvolver em comunidade, pois ele desenvolve a agricultura, né, e o uso, né, de alguns animais, começa a perceber algumas ferramentas, tá? Começa a morar próximo a rios. Então tudo isso aí se desenvolve no período neolítico. Vem o período da Idade dos Metais, na qual ele utiliza os metais encontrados na natureza, né, na terra, para fazer armas para ele, né? Então é assim, eles viviam em um determinado ou chamado meio natural, né, submetido às condições impostas pela natureza. Ele não transformava, tá? É interessante a gente saber isso. Ele não transformava o ambiente, ele vivia de acordo com as condições, diferentemente do homem hoje que transforma essa natureza, né? Então, assim, em sentido amplo, nós podemos dizer que os conjuntos e habilidades do homem, eles vinham de acordo com o meio ambiente, tá? De acordo com sua época e sua era, o que fosse acontecendo diante daquele período, tá bom? E aí a gente fecha, né, o conteúdo mostrando algumas formações do homem, algumas formações ou construções do homem, né? Uma cidade na Noruega, próxima a uma montanha, né, para você ver uma serra. Em contrapartida, tu tem algumas outras habitações no deserto, né? Então isso aí são técnicas de ampliação, né, de vida do homem. Em alguns lugares ele foi se aconchegando ao chegar, né, primeiro viveu em condições pré-históricas, né, morando em cavernas, daí a ideia do homem das cavernas. Logo após ele, a forma que ele tem de se comunicar são através das pinturas rupestres. Vem a ideia do período neolítico, desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento do fogo, né? Começa a viver em comunidade, em sociedade, à beira de rios
e a partir daí vai começando a se desenvolver. É tanto que se você parar para analisar, as sociedades mais antigas, elas eram ribeirinhas, né? Que eram sociedades que viviam próximos a rios, né? Veneza, na Itália, se destacou muito como uma das cidades muito antigas e provavelmente não, é dentro de um rio, né? É a cidade de Or, né? Pro lado da China, algumas outras cidades aí na beira do rio Nilo, tá? Então, assim, eram evoluções, né? Técnicas de ampliação que foram se desenvolvendo até chegar aos dias de hoje, tá? Um forte abraço a todos e até mais.